E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui, né, o reconhecimento pelo apóstolo Paulo, né? O reconhecimento de Paulo aos líderes da igreja, né? Paulo reconhece os líderes da igreja. E Paulo reconhece que, e Paulo entende, né, que sem estar de mãos, né, unidas com esses líderes, né, sem estar em comunhão, né, recíproca com esses líderes, a corrida, né, é em vão, segundo o apóstolo Paulo. Vou mostrar para vocês onde está escrito isso, né? Muitas pessoas já sabem onde está, mas tem muitos irmãos ainda que não sabem onde está escrito isso. Essa autoridade, né, dos líderes da igreja. No último vídeo que eu coloquei aqui no canal, que é desaprovados, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 10, né? Versículo 12 e 18. Pode ler o versículo 10, né? Pode ler, né, o capítulo 10 de 2 Coríntios e pode ler o capítulo 11 inteiro também. Paulo ali desaprovando, né, os falsos profetas. Lá, Paulo, né, reconhece os falsos profetas. Aqui, Paulo reconhece, né, as colunas, né, os líderes da igreja. Veja que bonito. Em uma parte da Bíblia, Paulo reconhece, né, os que se fazem por conta própria, né, os que recomenda a si mesmo, Paulo diz que não é aprovado. Aí teve alguém que disse, não, mas Paulo está dando uma autoridade, está exercendo sua autoridade para os coríntios. Então assim a pessoa, né, com esse argumento, a pessoa anula as escrituras. Então se a autoridade de Paulo era só para os coríntios, então ele anula, né, a carta de Paulo. Esse texto que eu vou ler agora está lá em Gálatas. Aí ele vai dizer, não, mas essa autoridade é para os Gálatas. Então ele anula, né, a carta aos Coríntios e anula, né, a carta aos Gálatas. Então é um argumento, né, sem fundamento, né, sem fé, sem pé nem cabeça. Não sei como uma pessoa estudou para chegar a uma conclusão dessa. Porque se o argumento de Paulo, né, se a autoridade de Paulo é só para os Coríntios, então não serve para mim, né, não serve para mim. Então se o argumento de Pedro, né, é só para aquele povo da época, seus conterrâneos, então não serve para mim. Então se os argumentos de Jesus, né, os argumentos de Jesus eram só para os fariseus, para aquela época. Então não serve para mim. Todos os argumentos bíblicos, né? Todas as autoridades da Bíblia era para os conterrâneos daquela época e é para todos. É para toda a igreja. Então a autoridade de Paulo é para toda a igreja. Então dizer que a autoridade de Paulo era só para os coríntios é uma mentalidade muito curta, né? É um estudo que a pessoa fez, né? Uma exegese, né? É muito fraca mesmo. Porque a autoridade de Paulo, né, exerce, né, em toda a igreja. É em toda a igreja, né? Porque senão eu vou anular a autoridade de Paulo na minha vida. Ah, era para os coríntios. Então ele não tem autoridade sobre mim. Ele não pode dizer que eu estou desaprovado. Não, o que está na Bíblia é uma autoridade para todos, né? Não só para os coríntios. Ele está dizendo, uma pessoa que se recomenda a si próprio não é aprovada por Deus. Veja, ele está dizendo, quem se recomenda por conta própria não é aprovado por Deus. Ele não está dizendo só para os coríntios, ele está dizendo para todos, entende? Então, nessa passagem de hoje, eu vou ler para vocês aqui, vamos lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo diz assim, né? O versículo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Paulo diz assim, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos. O que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo ou tivesse corrido em vão. Aqui fala, né, líderes da igreja. Tem Bíblias que não está escrito a palavra igreja, está escrito só líderes. Mas a gente entende que os líderes eram os líderes da igreja, né? Da igreja mãe. Então, tem Bíblias, né, que está escrito só os de maiores, né, importância, né? Então, mas esses de maior importância, né, esses de maiores, né, prestígio, né, eles são os líderes, né? Os líderes da igreja que Paulo reconhece. Então, quer dizer que Paulo reconhece aqui os líderes da igreja. Veja que bonito. Paulo lá em Coríntios, Paulo reconheceu, né, os falsos, aqueles que não têm aprovação, né? Paulo reconheceu os falsos lá em Coríntios 10 e 11.
E aqui em Gálatas, Paulo reconhece os líderes da igreja, sobre o qual, né, é preciso, né, estar em comunhão. Veja o versículo 9, né, de Coríntios, de Gálatas 2. No versículo 9 diz assim, vamos ler do versículo 8, né? Diz assim, de fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos, reconhecendo, né, a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Repito, né? Aqui está as colunas da igreja, mas tem Bíblias que está escrita só as colunas, que é, né, as colunas da igreja. Entendeu? Quer dizer que aqui Paulo entende, né, que é preciso estar em comunhão com a igreja. Aqui ele diz, né, ó, deram-nos as mãos, né, as colunas, deram-nos as mãos em sinal de nossa comunhão recíproca, ou seja, em sinal de comum acordo, né? Tem Bíblia que está escrito assim, em sinal de comum acordo. Sob pena, né, aí ele fala assim, no versículo 2, né, para não ocorrer, eu tivesse, né, corrido, né, em vão. Para a corrida não ser em vão. Paulo entende que é preciso estar de mãos unidas com as colunas, com os líderes da igreja. E o bonito que Paulo diz lá, diz, né, que foi lá, no versículo 1 de Gálatas 2, ele diz que foi lá por causa de uma revelação. No versículo 2, né? Fui lá por causa de uma revelação. Então quer dizer que a Paulo, é o que está na Bíblia, né? Eu não consigo entender, interpretar de outra maneira, mas é o que está na Bíblia. Então, a Paulo foi revelado, né? Ele teve uma revelação, né? E em seguida ele diz, né? Depois da revelação, ele diz assim, expulse o evangelho que tenho pregado. Ou seja, Paulo foi, né, prestar conta às colunas da igreja. Foi expor o evangelho que tem pregado, né, às colunas da igreja. Nessa passagem, deixa bem claro que Paulo, né, reconhece, né, as colunas da igreja. Paulo reconhece as colunas da igreja. É preciso estar, né, estar de mãos, né, dadas em comum acordo. Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Então, isso é uma exigência, né, da própria Bíblia, que as pessoas devem estar em comunhão com a igreja mãe, com a igreja nascente. Paulo, né, reconheceu isso. Paulo não podia ser uma igreja, né, separada. Então, eu penso que essa revelação, né, foi o Espírito Santo que chegou para Paulo e disse, olha, você precisa procurar as colunas da igreja, né, para não correr em vão. Paulo diz assim, para não ocorrer, né, ele diz, para não ocorrer, estivesse eu correndo ou tivesse corrido, né, em vão. Entende? Quer dizer que é muito bonito, né, essa fé católica. Ela está muito solidificada na Bíblia. Numa passagem, repito, né, Paulo desconhece os falsos e aqui Paulo reconhece, né, os verdadeiros. Aqueles que Paulo reconhece, né, essas colunas, que sem elas a corrida é em vão. Se não tiver em comum acordo com as colunas da igreja, né, a corrida se torna, né, em vão. Segundo, né, a própria Bíblia. Lá Paulo desaprova. E aqui Paulo diz, olha, sem as colunas da igreja, a corrida, né, é em vão. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.